Hoje de manhã eu pensei, eu vou vestir a camiseta, né? Vestir a camisa, né, da Manaim de 2024, né? Porque vou te contar que 2024 só tem mais 3 meses e daí já encerra, tá? E você lembra que no início do ano nós falamos, demos como tema para esse ano, alçando voo. Responda aí dentro de você, eu quero perguntar para você, você está voando mais alto hoje do que estava voando lá em janeiro, fevereiro? Em que áreas você está alçando voo na sua vida espiritual, na sua vida profissional, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, no seu ministério, no seu serviço? O nosso tema é mais os que esperam no Senhor, voam alto como águias. E eu posso compartilhar muitas áreas da minha vida onde eu alcei voo, e eu dou graças a Deus por isso. Mas continua ainda rumo, né, a pontos mais altos de voo. Então, uma forma de nós fazermos diferença aqui no nosso bairro, como igreja, é isso, é a gente sair aqui para a rua, né, e dizer, estamos aqui, né, queremos servir vocês. Então, nesse próximo sábado você vai poder não só vir, convida as pessoas daqui. Essa semana eu vou agendar com as diretoras das escolas, Clair, e também com a escola Helena Vitoslavski, e a gente vai convidar todas as crianças de lá, ok? E sabe que quando a gente convida a criança para um evento como esse, elas vêm, né? E vêm com força, né? Então lá no Helena Vitoslavski eu vou em cada sala, entrego o convitinho e tal, e no Clair também a gente vai montar um esquema aí junto com a Bá, com a Cristina e com a Wanda que fazem o reforço, para a gente convidar essa meninada. Daí vai juntar aí mais ou menos umas 800 crianças convidadas, né? Acho que vai precisar de alguém para ajudar, espero que isso não te assuste. Tá bom? Então é isso, gente, graças a Deus. Chegamos no último domingo de setembro, né? Daí você diz assim, dia 29 hoje, gente, né? Setembro está grande também, né? Graças a Deus aí pelas orações, estou bem já, manquitolando um pouco, mas faz parte, né? Graças a Deus a cirurgia foi bem, semana passada a Damares pregou, e hoje eu quero encerrar então essa nossa série de mensagens falando sobre cuidando das emoções. Você foi abençoado aí com a palavra? Sim? Ok? Está refletindo e colocando em prática algumas coisas, né? Porque as coisas precisam vir sobre a nossa vida, né? E nós precisamos entender que é a partir dos nossos posicionamentos que as coisas vão mudando, ok? E essa área de emoções é um grande desafio aí que a gente tem. Mas tudo bem, porque Deus nos criou assim, né? Semana passada eu gostei quando a Damares introduziu a mensagem falando que Deus é um Deus que tem sentimentos, né? Deus é um Deus que sente, Ele sente amor, Ele sente compaixão, Ele sente misericórdia, Ele sente ciúmes, né? Esses sentimentos passam pelo coração de Deus, e como nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, Ele colocou em nós também as emoções, e emoções fazem parte da nossa vida. Eu quero ler um texto que eu já utilizei ele esse ano numa mensagem, mas essa semana eu estava orando, e são muitas passagens que vêm pela mente, e esse texto me veio de volta e fez todo sentido. Então eu quero ler lá com vocês, 1 Gênesis capítulo 16, verso 13, um versículo só, Gênesis 16, 13. Contextualizando, esse texto aqui de Gênesis 16, é aquele texto quando Abrão e Sara estão tendo uma dificuldade, porque eles tinham uma promessa de Deus nas mãos, mas nada estava acontecendo em relação a essa promessa. E qual era a promessa que Abrão e Sara tinham? Um filho. Não somente um filho, mas uma nação a partir desse filho. E daí eles começaram a olhar um para a cara do outro, já estavam bem avançadinho de idade, Abraão já estava com 86, né? E começaram a achar que eles iam ter que dar uma ajudinha para Deus nessa promessa. E daí Sara fala, Abraão, faz o seguinte, dorme aí, dorme não, né? Deita com a Agar, né? E tem um filho com ela, porque acho que vamos ter que dar um jeito para Deus, porque senão não vai rolar essa promessa. E daí isso causou uma confusão na casa de Abrão e de Sara, né?
Porque a mulher quis abrir mão, né, do direito dela gerar um filho, mas tem uma promessa de Deus. Sabe aquelas confusões que a gente faz na vida? Né? E daí Sara chegou e falou para Abraão, então tá, pega minha serva aqui. E isso era uma prática comum, né? A questão da procriação era importante, né? Então tinham as servas, e as servas tinham os filhos, né, com o senhor da casa também. E Sara, você é mulher, você sabe que ela não fez assim, tipo assim, tão feliz, né? Ok, dorme lá com a minha escrava, né? Fica um sentimento sim, né? Uma coisa meio difícil, né? E o pior de tudo é que a Agar engravidou. Daí doeu mais ainda, né? Porque Sara era estéril, não podia ter filho. Agora, além do marido dela dormir com a escrava, a mulher ainda engravida. E daí o que Sara fez? Ficou nervosa e ficou brava com Agar, e Agar fugiu. Porque Agar não entendeu nada, agora se coloca no lugar da escrava. Está obedecendo às ordens da senhora, e de repente a senhora fica doida com ela. Foi embora, fugiu. E olha o que o texto diz, esse é o contexto dessa passagem. Então, Agar passou a usar outro nome, aliás, ela foi para o deserto, e lá ela foi chorar as pitangas para Deus. Passou a usar outro nome para se referir ao Senhor, que havia falado com ela. Chamou-o de, tu és o Deus que me vê, pois tinha dito, aqui eu vi aquele que me vê. Porque ali no deserto Deus encontrou com Agar. E Deus viu a dor do coração dela. Os desertos que a gente passa na vida, às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, né? Que Deus não está lá. Mas Deus está no deserto. E talvez os desertos são os lugares onde Deus mais profundamente fala conosco. E talvez os lugares onde nós estamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Porque tudo está muito difícil. E daí Agar ouviu naquele momento, Deus falando com ela, fica em paz. Eu estou cuidando de tudo isso aqui. E daí ela disse, eu me encontrei com esse Deus que me vê. Esse Deus que me vê. Passou um tempo, daí a gente pula lá para o capítulo 21 de Gênesis. Ismael já tinha nascido, olha a confusão, né? Ismael tinha nascido, quando Ismael tinha aí por volta de uns 13 anos de idade, nasceu Isaque, porque Deus fez cumprir a promessa. Sara fica grávida, daí Sara já, né, ficou felizinha, porque ela viu que Deus tinha cumprido de fato a promessa, ela teve Isaque, só que daí quando Isaque nasceu, Sara ficou enciumada. Ah, não quero esse outro menino aí, esse filho aí que não é meu, convivendo com o meu filhinho. E daí já deu uma confusão ali. E daí Sara de novo manda embora a mulher. Agora não grávida, mas já com um filho de 14 anos de idade. E daí Deus falou para Abrão, ok, obedece Sara. Deus tem cada coisa para resolver na vida, né? Tá bom, Abrão, obedece Sara e manda esse menino com essa mulher embora, que eu vou cuidar deles. Daí diz aqui, na manhã seguinte, Abrão se levantou, coitado de Abrão, né? Sei lá, se coitado também, né? Tipo, teve que fazer o papel, né? Vai, tem o filho com a mulher, daí manda embora a mulher, daí agora, enfim. Na manhã seguinte, Abrão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então mandou-a embora com seu filho e ela andou sem rumo pelo deserto. Ou deserto de novo. Né? Aquele lugar difícil, aquele lugar árido, aquele lugar que ninguém quer ir. Né? Quando acabou a água no deserto, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto. Tenta, você mãe aí, tenta imaginar essa cena. Eu era escrava, tive esse filho que não quis ter, mas tive. Agora sou eu, uma escrava, sem ter para onde ir, num deserto.
acabou a provisão, acabou a água, e eu com esse filho, o que eu faço? Foi sentar-se sozinha, deixou o filho lá debaixo de uma árvore, e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante. Por que será que ela distanciou 100 metros? Porque ela não queria ver o sofrimento do filho. Talvez um menino de 14 anos, começando um processo de desidratação, reclamando, o que a gente está fazendo aqui? Eu não era filho do chefão lá, cheio da grana, não estava tudo bem, tendo aquela crise de identidade, chorando, resmungando, revoltando, e aquela mãe se distanciou, porque a dor era muito grande. Não quero ver o menino morrer, ela disse, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino, ou seja, o menino estava chorando. Tinha uma dor dentro daquele menino. Ele ouviu do céu, e o anjo de Deus chamou Agar. Que foi Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço cheio de água. Sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Ok? Então guardem a história de Agar e Ismael nessas duas passagens. Eu quero rapidamente dar 2 exemplos de turbilhões emocionais que eu vivi, recentes. Um deles foi a perda da minha mãe, o falecimento da minha mãe. Eu sempre fui muito ligado à minha mãe. Minha mãe era aquela pessoa assim, intercessora, conselheira, a que abraça, a que conhece o filho de longe. Quando a gente entrava em casa, de repente ela dava um jeitinho assim e perguntava, tá tudo bem? E enfim, ela faleceu em 2021 e eu tive que trabalhar com esse luto, né? Todos nós tivemos que trabalhar com esse luto. E depois de alguns meses que ela tinha falecido, eu tinha alguns momentos, né? Eu não sou uma pessoa de expressar muito as minhas emoções, mas eu tinha alguns momentos assim bem fortes e bem intensos, né? De choro, de saudades, de sentir falta. E eu me lembro de um dia especificamente, e eu entendi que aquele foi o dia onde Deus fechou o meu tempo de luto, né? Alguns meses tinham passado, talvez, não muitos, 2 ou 3 meses. E eu lembro que eu estava na minha poltrona ali na varanda, e tendo meu tempo de oração. Aliás, eu tinha sido mexido por uma situação em relação às saudades e à lembrança dela, e eu fui para aquela varanda e eu chorei como uma criança, convulsivamente. Sabe quando você chora que você não consegue nem respirar? Né? Aquele choro e o peito, eu me sentia como uma criança. E eu chorei aquilo diante de Deus, né? Aquela dor. É uma dor, né? É uma faca que entrou no teu peito e fica lá. E comecei a chorar diante de Deus, e Deus começou a me cuidar, e Deus começou a me consolar, e Deus começou a dizer, tudo bem que você está sentindo isso, eu estou aqui com você. Eu vejo a tua dor, eu vejo o teu sofrimento. E aquele foi o último dia que eu me lembro que eu chorei assim convulsivamente. Ali eu fechei o luto. Ali eu disse para Deus, obrigado pelo consolo, né? E depois uma outra situação foi o ano de 2022, que foi um ano muito difícil que nós passamos aqui na igreja, quem estava aqui soube, e foi um tempo prolongado de muita angústia, de muito questionamento, muita dúvida. E ontem, sabe o que eu fiz? Ontem eu peguei o meu diário, já tenho um diário, né? E eu peguei o meu diário e eu fui ler algumas passagens do meu diário. E para minha surpresa, no dia 17 de fevereiro do ano de 2022, Deus falou comigo neste texto.
Isso eu descobri ontem, depois que a mensagem já estava pronta. Deus falou comigo neste texto, num dia que eu estava lá, neste mesmo lugar, nessa mesma poltrona, nessa mesma varanda, também derramando diante de Deus todas as minhas emoções, todas as minhas frustrações, todas as minhas lutas, e Deus me sustentou. Eu lembro que aquele primeiro semestre de 2022, eu tinha forças para viver porque eu ia para Deus, primeira coisa do meu dia. A primeira coisa que eu fazia era sair da minha cama, numa atitude de obediência, de ir para aquela poltrona, e ali, muitas vezes, me ajoelhar ou ficar sentado, ter meu tempo com Deus, orar e falar, Deus, fala comigo, eu preciso do maná essa manhã, para viver este dia. E daí chegava no dia seguinte e dá a impressão que tudo zerava, e eu tinha que ir de novo para aquele lugar. Porque ali era a fonte. Ali eu tinha um Deus que me via. Ali eu tinha um Deus que conhecia as angústias mais profundas do coração. A gente é feito de emoções, não é verdade? E as emoções, elas são a essência de nós como criação de Deus e são a essência do Criador, né? Às vezes a gente reluta com as emoções negativas e ruins, como por exemplo essas duas que eu citei para vocês. A gente sofre com essas emoções negativas. Mas não é bom sentir emoções positivas? Né? Não é bom sentir alegria? Né? Ter aquele sentimento de conquista? Essa semana nasce a nossa neta Isabela. Né? A gente está exultando, cheio de emoção. Então, Deus está nisso, Deus nos criou assim. Mas houve um probleminha, né? Que foi aquele probleminha da árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso deu um problema nas nossas áreas emocionais, né? Porque enquanto nós estávamos na presença de Deus sem pecado, você acha que o homem tinha dor, tristeza, tinha sentimento de perda, sofria o luto, ficava frustrado ou desanimado? Lógico que não. Ele estava na presença de Deus, tudo sob controle, naquele jardim maravilhoso. Mas depois da desobediência e da queda, né, do ser instigado a querer conhecer também um outro lado da moeda, ser como Deus, né, como a serpente fala para ele, daí a gente começou a conhecer o mal, e junto com o pacote do conhecer mal, vieram também as emoções más, as emoções ruins. E são com essas que nós temos dificuldade de lidar. É esse conflito que nós temos, em lidar com as emoções ruins que fazem parte da vida. E agora nós temos que dar um jeito nessas emoções, em como lidar com elas, porque elas não podem nos levar para a sepultura com aqueles que a gente perde. Nós precisamos lidar com isso, isso faz parte da vida. E eu fiquei pensando, como seria a vida sem emoção? Imagina só. Todo mundo assim meio, né? Anedônico, assim, né? Anedonia é uma indiferença, tipo assim, você ganhou na loteria. Ah, que legal. Tua esposa morreu. Puxa vida, que triste. Entendeu? Imagina a vida sem emoção, gente. Ia ser muito chato, não ia? Não é legal, né? Alegria, uma criança, festa, conquista, aniversário, é uma bênção que o irmão recebe. Não é difícil uma situação como essa do nosso irmão Seir agora, uma família que está em angústia, em sofrimento, um sofrimento que já está se estendendo há 1 ano e 7 meses. Dor, lutas. Mas Deus vê tanto uma situação como a outra. Deus participa tanto das nossas alegrias como participa das nossas tristezas. Deus está conosco quando a gente está no banquete, sentado, celebrando. Mas Deus está conosco também quando a gente está no deserto, desesperado. Porque Ele é o Deus que vê. E é esse o tema que eu dei para a mensagem, o Deus que vê. Deus te vê. E daí eu quero
rapidamente falar primeiro sobre um Deus que conhece os meus sentimentos. Um Deus que me vê significa um Deus que não está alheio ao que eu estou passando. Às vezes você pensa nisso, não pensa? Deus me esqueceu. Deus não olha para mim. Ou será que talvez não seja você que não esteja olhando para Ele naquele momento? Porque quando a gente se perde no deserto, a gente não consegue saber que Deus está ali. Mas a Bíblia toda fala que Deus é um Deus presente, é um Deus que vê. É um Deus que sabe quando você se tranca lá, numa angústia tremenda, numa vontade de não querer mais viver. É um Deus que sabe das tuas aflições e das tuas lutas, dos teus enfrentamentos. Ele é o Deus que conhece os meus sentimentos. Agora vamos voltar lá para a história de Agar. No primeiro texto que nós lemos, ela grávida, maltratada por Sara, foge para o deserto. Olha o que o texto diz aqui, no verso 7. O anjo do Senhor encontrou Agar no deserto, perto de uma fonte de água, junto à estrada para Sur. O anjo do Senhor encontrou Agar. Ou seja, Agar estava sozinha nesse momento, pensando, talvez, fisicamente, ela estava sozinha. Mas o anjo do Senhor a encontrou. Qual que é a percepção e a leitura que a gente pode fazer disso? O anjo do Senhor olhou lá para a casa de Abraão e disse: cadê Agar? Agar fugiu. Meu Deus, preciso ir atrás dela. Preciso socorrer essa mulher, ela está em sofrimento. E ele foi atrás e encontrou com ela no deserto. Agora me ajuda aqui, gente. Quais emoções existiam no coração de Agar nesse momento aqui? Ela grávida, não engravidou porque quis, não engravidou porque fez safadeza lá com o senhor dela, mas ela engravidou em obediência àquilo que a senhora dela havia falado para ela fazer. E agora essa senhora se volta contra ela e fica revoltada porque ela teve um filho, e daí ela foge. Quais sentimentos? Medo, raiva, injustiça, desprezo, abandono, traição, vergonha. Esses eram os sentimentos que estavam no coração de Agar. Ela estava naquele deserto, com um turbilhão de emoções, talvez com uma raiva de querer matar Sara, e talvez envergonhada. Aqui eu me submeti. Esse povo não era crente. Abraão e Sara não falavam de Deus, não tinham promessa de Deus, e agora me enfiam nessa confusão. Que crentes são esses? Mas diz que o anjo do Senhor a encontrou. Sempre que você ler na Bíblia essa expressão anjo do Senhor, que em algumas traduções vai estar com A maiúsculo, está se referindo a Jesus. Existem muitos anjos na Bíblia, mas quando fala o anjo do Senhor, com A maiúsculo, esse anjo do Senhor era Jesus. Jesus encontrou aquela mulher naquele deserto. E daí sabe o que eu me lembrei? Ela estava perto de uma fonte de água. Me lembrei daquela mulher samaritana perto do poço. Jesus encontrando aquela mulher, que também tinha uma vida estragada. E talvez ela estivesse naquele poço arrebentada, com um sentimento de desvalor, de desonra. Uma mulher que tinha tido um monte de marido e na verdade não tinha nenhum. Jesus nos encontra, mesmo nas piores situações da nossa vida. Daí lá na segunda situação de Agar, agora ela estava com um filho, Ismael, 14 anos, mandada embora de casa, e agora foi definitivo, porque na primeira vez, sabe o que Deus falou com ela? Desculpa, eu esqueci isso, importante. Na primeira vez, Deus falou com ela lá no deserto: volta para a casa da tua senhora. Tá bom, Deus. Ela teve que voltar. Ela teve que lidar com todo aquele conflito lá. Mas sob a palavra de Deus, ela voltou em obediência. Às vezes Deus nos fala para a gente voltar para o enfrentamento, para a gente voltar das lutas, e a gente não quer.
Agar obedeceu. Agora então, no segundo momento, de novo, foram embora de casa, foram para o deserto de Berseba. De novo vão para o deserto. E ela diz o que no verso 14? Eu não quero ver esse menino morrer. Disse ela, chorando sem parar. Verso 14. Chorando sem parar. Quais as emoções estavam no coração de Agar aqui? Tristeza, angústia, medo, desespero. Meu Deus, o que eu faço? Meu filho morrendo, deserto. Ele está morrendo porque não tem água. Também devia ter um componentezinho da raiva e da revolta. Estou eu aqui de novo, nesse deserto, pagando por uma coisa que eu não fiz. E daí ela tem essa experiência de Deus de novo olhar para ela. E Deus fala, Agar, fica tranquila, eu estou cuidando de tudo. E diz o texto que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte de água. Sabe aquele deserto que você está passando, que você acha que você vai sucumbir? Esse Deus que te vê, Ele vai falar para você, abre os olhos, tem uma fonte aqui, ó, pertinho, você não vai morrer disso, fique tranquilo, eu estou cuidando de você, eu estou vendo a tua angústia. Gente, que consolo esse! Deus vendo a minha angústia. No Salmo 139, 16, olha o que o salmista escreve, esse salmo é lindo. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Olha que texto esse. Cada dia da minha vida estava registrado. Cada momento foi estabelecido. E quando eu pensei nesse texto, se cada dia da minha vida foi registrado, e cada momento, não é só o dia, é cada momento foi estabelecido, isso não envolve emoções? Perda de um emprego, um conflito familiar, um filho que foge para as drogas, a perda de um emprego, o luto por alguém que você ama e que morreu. Cada momento foi estabelecido. Ou seja, quando Deus escreveu a nossa história, Ele sabia que cada momento era igual, cada emoção que você viver. Fique tranquilo, eu estarei lá. Eu estarei te vendo. Isso não é só um privilégio nosso, não, gente. Isso Deus fala para todos os habitantes deste planeta. E a mensagem do Evangelho é exatamente para que a gente possa olhar para esse Deus e crer que esse Deus que eu sirvo, Ele me vê lá na minha varanda, chorando que nem uma criança por causa de uma mãe que se foi. Ou também me conhece naquela mesma varanda pelas revoltas, pelas crises, das lutas, das mentiras muitas vezes que se criam e que se falam a seu respeito. Ou pelas crises que a gente enfrenta na nossa vida. Foi Ele que estabeleceu cada momento, Ele sabe das emoções, das angústias, das tristezas, do desespero, do sentimento de raiva, da traição. Ele conhece todas as coisas. E daí ontem eu fui meditar num texto. Daí tudo conspira, né? É tão interessante, daí tudo vai falando contigo. Naquele nosso livrinho lá do Spurgeon, né? Qual era a meditação de ontem? Salmo 33, 13. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. O Senhor Deus olha do céu e vê toda a humanidade. Ele é o Deus que vê. Você não pode se esconder dele. E Ele não quer se esconder de você. Mas teus olhos precisam ser abertos para você saber que Ele olha dos céus. Uma outra tradução aqui diz, e vê todos os filhos dos homens. Ele vê você. Ele vê o teu choro, a tua angústia, coisa que ninguém vê.
Sabe um erro que a gente comete na nossa vida? É que a gente quer se agarrar às pessoas, para que as pessoas entendam as nossas dores. E para que as pessoas aliviem aquela barra que a gente está passando. E daí sabe o que acontece? A gente se frustra. Porque ninguém conhece os meus sentimentos como Deus conhece. Você pode até compartilhar com pessoas, você pode até orar com pessoas e ser um alento e ser um canal de Deus na vida delas. Mas ninguém conhece a tua dor como Deus. Agora, a parte boa dessa história é que esse Deus que me vê cura as minhas dores. Vamos repetir isso? Fala, o Deus que me vê cura as minhas dores. Mais uma vez, com um pouquinho mais de convicção. O Deus que me vê cura as minhas dores. Pronto. É Ele que me cura. Eu não preciso de ninguém me ligar. Sabe aquele crente que fala, puxa, passei por tal situação, ninguém me ligou. Fui operado das varizes e a Bia não mandou uma mensagem para mim. Oh, meu. Sabe, o ser humano é assim, gente. Como a gente sofre mais com isso ainda, não é verdade? Porque a gente fica na expectativa de receber das pessoas aquilo que só Deus pode dar para a gente. Só Deus pode fazer com a gente, curar as minhas dores. Gente, que descoberta maravilhosa essa. Que descoberta maravilhosa. Ontem, conversando com uma pessoa e, enfim, nos acertamos, oramos, pedi perdão, recebi pedido de perdão, disse assim, está perdoada. Vá em paz, Deus abençoe. Que alegria poder estar junto e seguir a vida, segue a vida. Porque eu não consigo aliviar as suas dores e você não consegue aliviar as minhas. Eu tenho um Deus que faz isso por mim. Eu não posso ficar esperando que as pessoas se manifestem. Eu não posso ficar colocando a minha expectativa nas pessoas, porque a minha cura vem de Deus. É Ele que me cura. Não adiantava ninguém chegar ali para Agar e falar, coitadinha, puxa, que situação difícil agora, hein? Vamos ter que tentar um Bolsa Família para você, para ver se você consegue cuidar do teu filho. Deus viu essa mulher, e Deus falou com ela. Primeiro Deus abriu os olhos dela, para ela ver uma fonte, tem uma fonte de água, teu filho não vai morrer de sede. E fica tranquila, porque eu fiz uma promessa sobre esse garoto, e ele vai ser uma grande nação. E a vida seguiu para aquela mulher. O deserto não foi o fim, como nunca é o fim. Daí o que acontece nessas duas situações? Deus encoraja Agar lá na primeira situação e dá forças para ela voltar para casa. Grávida, tendo sido maltratada pela senhora, mas ela foi lá para o deserto, querendo fugir, não voltar, não ver nunca mais a cara daquela mulher. Mas ela encontrou ali um Deus que me vê. Um Deus que sabe o que eu estou passando. E esse Deus que me vê falou comigo e disse, volta. E ela foi obediente, voltou. E na segunda parte da história, quando ela está com o filho, o que Deus fala com ela? Não tenha medo. Veja lá em Gênesis 21, 17, 18. A gente falou sobre isso, né? Naquela passagem da primeira mensagem. Lembra da Jairo. Quando a filha dele, né, recebeu a notícia, ou ele recebeu a notícia que a filha dele tinha morrido, os servos estavam ali em volta, o que Jesus falou com ele? Não tenha medo. Olha o que o anjo pergunta para Agar. Que foi, Agar? Dá até a impressão que não sabia de nada, né? Mas enfim, Deus é assim com a gente. A gente está lá se estribuchando, né? Daí ouça que ele sempre vai perguntar para você, o que está acontecendo? Conta para o papai. Né? E por que o anjo pergunta? Será porque ele não sabe? Ele pergunta porque ele quer que você conte para ele qual é a tua dor. Quando a gente fala da nossa dor, aí já está a grande porcentagem da nossa cura. Quando a gente começa a falar sobre ela. Por isso que ouvir pessoas é tão importante. Porque muitas vezes, quando a pessoa vai contando a história dela, ela já vai se libertando naquele processo onde ela vai contando a história.
E é por isso que ele pergunta: que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Olha só, o anjo não falou que Deus ouviu o choro dela. Ouviu o choro do menino. E Deus veio e socorreu aquela mulher. Ou seja, de uma suposta tragédia, de morte e fim da história dessa Agar e desse Ismael, Deus ressurge com esperança e com futuro. Deus é esperto nisso, gente. Sabe aquela coisa que a gente fala, é o fim da linha, não vai dar mais em nada, que nada, ele é esperto em virar a coisa e transformar a tristeza em alegria, o pranto em dança, porque ele é o Deus que nos vê, ele é o Deus que nos conhece. E daí eu quero falar uma coisa para você. Sabe qual é o melhor divã para você se deitar? É aquele divã do deserto, lá no teu quartinho escondido, onde só está você e Deus. E esse é um divã que a gente tem desprezado muitas vezes. Eu estava pensando ontem, hoje em dia as pessoas, quando têm um sofrimento, elas postam nas redes sociais, né? E daí elas postam por quê? Porque elas querem ser consoladas, certo? Luto por alguém, ou então estou arrasado, como alguém já tinha comentado, né? O Facebook pergunta, como você está se sentindo? Daí você olha lá, meu Deus, estou arrebentado, estou moído, estou um caco. Né? Por que as pessoas fazem isso? Porque depois elas querem ler as postagens. Né? Ai, querido, meus sentimentos, Deus abençoe. O que está acontecendo? Está tudo bem? Gente, e ok. A vida é feita de relacionamentos, a gente precisa disso. Mas o problema é quando a gente não é alimentado nas nossas emoções e não somos curados, quando a gente posta uma coisa na rede social e às vezes, inclusive, você posta uma coisa e você vai ler algo que você nem gostaria de ter lido ali, talvez. O capeta levanta um muito amigo lá para falar umas coisas para você e você já fica revoltado. E você se enfia ainda mais no teu buraco. Você ainda acaba passando uma situação mais difícil ainda. Nós estamos deixando de contar para Deus as nossas lutas, as nossas angústias, os nossos sofrimentos. Nós não estamos falando para Deus daquilo que nos aflige. Lá em Mateus 6,6, olha o que Jesus diz. A respeito da oração, ele fala da oração. E a oração, o que é? A oração é apresentar o teu coração diante de Deus. E ele vê, quando você for orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto. E o seu pai que vê o que você faz em segredo, lhe dará recompensa. Deus faz as coisas quando ele te vê no segredo. E o que é o segredo, gente? Muitas vezes a gente sofre porque a gente abre a nossa vida para pessoas erradas. A gente expõe a nossa dor para gente que não está nem aí com ela. Mas quando você for para Deus e você expuser a tua dor e o teu sofrimento em segredo, em primeiro lugar, saiba que Deus não vai fofocar com ninguém, tá? Ele não vai contar teu segredo para ninguém. E Ele vai te curar das tuas dores. Isaías 53, verso 4, olha o que esse texto diz. Esse texto está falando de Jesus, do Messias, certo? É uma profecia de Isaías sobre o Messias. E no verso 4, ele vai dizer assim, Isaías 53, 4. Aí, no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. Deus me trouxe esse texto à mente, porque eu nunca tinha parado para pensar que ele fala que era o nosso sofrimento que ele estava carregando e eram nossas doenças. Opa! Exatamente, é isso que eu quero. Eram as nossas enfermidades e as nossas dores. Tá? Que ele estava levando sobre si. E eu fiquei refletindo sobre isso.
Enfermidades eu sei o que é, né? Daí eu fui olhar a palavra original no hebraico. Enfermidades quer dizer doença. Doença é resultado do pecado. Né? Então ele estava levando as nossas doenças físicas, as nossas enfermidades físicas. Quando ele morreu naquela cruz, foram as nossas enfermidades físicas que ele levou, que são uma consequência, são um resultado do pecado. Mas ele falou, as nossas dores ele levou sobre si. E aqui ele está falando sobre os sofrimentos da alma. Dor é aquilo que eu sinto que não necessariamente tem a ver com o físico. Tem a ver com as minhas emoções. É a minha dor, é a minha angústia. Ele levou sobre si tanto as enfermidades como as dores da nossa alma. Por isso ele pode ser e é, na minha vida, o Deus que me vê. E eu quero encerrar, vou pedir para o pessoal subir aqui, do louvor, e eu quero encerrar dando esse conselho. E você pode colocar isso em prática nessa semana. O Deus que você serve, o Deus que você está conhecendo, Ele te vê. Ele conhece a tua angústia. Ele conhece absolutamente todas as tuas dores, sejam elas físicas, sejam elas emocionais. Ele conhece. E o que você precisa fazer antes de buscar o teu consolo em tantos outros lugares, em tantas outras pessoas, em tantas outras experiências, porque tem muita gente que vai afundar as suas mágoas em pecado. Vai afundar a sua tristeza e a sua dor num vício. E faz uma loucura. Tudo por causa das suas emoções. Saiba que Ele é o único que pode te curar dessa dor. Então vai para aquele lugar secreto, aquele lugar onde você fecha a porta, e você despeja diante de Deus todas as tuas angústias, os teus medos, a tua raiva, a tua indignação, a tua tristeza. Coloque tudo isso diante do Senhor. E busque esse relacionamento de intimidade com esse Deus que te vê. Porque Ele te vê. E Ele tem algo para falar com você dessa situação que você está passando. Talvez Ele fale, volta para o lugar onde você estava, continua lá. Talvez Ele fale, segue adiante, eu tenho uma promessa para você. E eu estou contigo. No meio da tua dor, no meio da tua angústia, eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus do deserto, mas sou o Deus também dos pastos verdes. Sou o Deus das águas tranquilas, mas sou o Deus que está do teu lado quando os inimigos se levantam. E daí nessa reflexão do Spurgeon, eu recortei essa frase aqui. Quando você derrama uma lágrima, não pense que Deus não o observa. Aliás, eu me lembrei que existe um salmo na Bíblia que fala que Deus recolhe cada uma das nossas lágrimas. Porque Ele é um Deus que vê. Ele é o Deus que ouve o choro. E não só ouve o choro. Ele está ali diante de você recolhendo aquelas lágrimas, dizendo, essas lágrimas são preciosas para mim. Talvez para ninguém mais essas tuas lágrimas são importantes. Talvez tenha até gente que esteja querendo ver você chorar daquele jeito. Mas Deus te vê. O seu suspiro é capaz de mover o coração de Deus. Seu sussurro pode inclinar seu ouvido a você. Sua oração pode pausar sua mão. Sua fé pode mover seu braço. Não pense
que Deus se assenta no alto e não se importa com você. Lembre-se de que por mais pobre e carente que você seja, ainda assim o Senhor o considera. E daí minha oração foi: Deus, obrigado porque o Senhor me vê. E o Senhor vê coisas em mim que ninguém mais vê. E por isso que o Senhor pode me curar. Meus problemas não são com as pessoas. Meus problemas são com o meu próprio coração. Com as minhas angústias. Com as minhas emoções descontroladas, desreguladas. Com a minha falta de cuidado, de ir para Deus e lançar diante dele todas as minhas ansiedades, porque Ele tem cuidado de mim. Então saiba que Ele conhece as tuas emoções, todas elas. E quando você se sentir tão perturbado na sua alma, vai se sentar no divã de Deus. Se deita naquele divã, no lugar onde só está você e o Senhor. E comece a falar para o Senhor dos teus sofrimentos, das tuas lutas, das suas dores. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa canção? Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Trabalha, mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está, vamos. Levante a sua voz e diga isso. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, tu cuidas. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Mesmo quando não vejo, trabalhas. Mesmo quando não sinto, tu cuidas. Deus de milagres, caminho no deserto, luz na
Querido, se você quer agora declarar para o Senhor que Ele é o Deus que te vê, que Ele é o Deus que conhece como ninguém a tua dor, o teu sofrimento, o momento que você está vivendo, levante a sua mão agora, declare isso, diga para o Senhor: Senhor, Tu és o Deus que me vê, Tu és o Deus que me vê, e se o Senhor me vê, não importa se os outros me veem, não importa se as pessoas estão se importando com a minha dor, mas o Senhor me vê, o Senhor me acolhe, o Senhor está comigo nesse deserto, o Senhor é o Deus que é o meu ajudador, o Senhor é o Deus que abre os meus olhos e me mostra o lugar onde está essa fonte de água viva, para que eu possa beber e recobrar as minhas forças e continuar a minha caminhada. Pai, em nome de Jesus, Deus, Tu és o Deus que nos vê, Tu és o Deus que estende a mão, Tu és o Deus que Deus tem para nós um caminho no meio do deserto. O Senhor sempre tem uma saída, o Senhor é o Deus que sempre tem uma resposta. Pai amado, que a gente vá buscar naquele lugar onde só estamos nós e o Senhor, Deus, aquele lugar do segredo, aquele lugar da intimidade, aquele lugar que a gente pode ser quem realmente nós somos, aquele lugar que a gente pode rasgar o nosso coração, aquele lugar onde a gente pode falar, Senhor, das nossas emoções, das nossas dores, em como estamos sentindo na nossa alma. E o Deus que vê trará cura, trará cura, trará cura sobre a nossa alma, trará cura sobre as nossas dores emocionais. É o Deus que nos cura nas nossas emoções. Pai, em nome de Jesus, Deus, isso aqui está ao acesso de todo aquele que buscar, Deus, e que esses filhos e filhas que hoje clamam pelo Senhor, Deus, eles possam crer nessa verdade e sair daqui abençoados, Deus, por essa promessa, Pai. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Obrigado porque o Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor é o Deus que nos ajuda a regular as nossas emoções. Deus, vem caminhar conosco nessa semana, Deus, nas lutas que a gente for enfrentar, que a gente não tem nem noção do que vai acontecer, mas sabemos que o Senhor estará conosco. O Senhor vai nos encontrar no deserto, o Senhor estará conosco quando a gente estiver celebrando de alegria, o Senhor estará conosco quando a gente estiver exultando, Deus, no Senhor por algo que o Senhor fez, mas o Senhor estará conosco também quando nós estivermos no vale da sombra da morte, quando nós estivermos precisando dessa presença que nos levanta. O Senhor é o Deus de vida, o Senhor é o Deus de vida. Receba, meu irmão, receba essa vida que flui do trono, essa vida que flui do Espírito de Deus que habita em você. Que esta vida, que essa saúde emocional esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração, neste dia e nessa semana que está para começar. E que você seja um vencedor em Cristo Jesus. E que você saia daqui não se importando se as pessoas estão ou não sabendo da sua dor, das suas angústias e do seu sofrimento, mas que você saia daqui com uma certeza: eu tenho um Deus que me vê, eu tenho um Deus que me vê e que está comigo e que atravessa comigo todo o vale de sombra de morte e todo o deserto que eu passar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Querido, se você